A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade. Eu estou antecipando agora para a noite esta live e este vídeo, porque amanhã vai ser o aniversário. Daqui a pouco, né? O aniversário da minha esposa. E nós vamos ter uns preparativos da celebração do aniversário dela. Mas eu não poderia deixar de compartilhar, para não sair muito tarde amanhã, o capítulo 15 do Evangelho segundo São Marcos, a nossa leitura bíblica comentada, que temos feito regularmente. Amém? Deixa eu compartilhar aqui alguns grupos. Compartilhar aqui. Então, nossa leitura bíblica comentada, estaremos lendo aqui o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 15, que diz assim: E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas, e todo o sinédrio, tiveram conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Então, Jesus já estava preso, conforme nós lemos no capítulo 14, e nós vemos aqui que já era de manhã, logo os principais dos sacerdotes, lembra lá que tinha Jairo, um dos principais dos sacerdotes lá, Jairo era importante, ele era do sinédrio, ele era um dos grandes da sinagoga, né? Melhor dizendo. Então, nós vemos aqui que de manhã os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas e todo o sinédrio era um tribunal judaico. Esse tribunal, ele não podia dar uma sentença de morte, mas eles queriam que Jesus fosse morto. E Jesus precisava ser morto, então precisava acontecer dessa maneira. Então, eles amarraram, né, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Eles foram levar para Pilatos, que era o governador de lá. 2. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe Jesus: Tu o dizes? Eu não estou dizendo. 3. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Jesus não respondeu nada. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. E Jesus não se defendeu, ele não estava se defendendo. E 5. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás que, preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. Durante essa festa da Páscoa, eles poderiam pedir que se soltasse um preso. E tinha um tal de Barrabás, um malfeitor, um amotinador, que tinha, num motim cometido uma morte. 8. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Eles preferiram que soltasse Barrabás a soltar o Senhor Jesus. Não é? Mas tudo bem.
12. E Pilatos respondendo lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais reis dos judeus? E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mandaram crucificar Jesus. E quem ia para a cruz só saía depois de morto. Não tinha outra cadeia. Então eles queriam que matassem Jesus, que Jesus fosse morto. 14. Mas Pilatos lhes disse: mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Muita gente fala que Pilatos, eu falei quando nós lemos lá João 19:1, fala que Pilatos, pois, tomou Jesus e o açoitou. Aqui ele açoitou primeiro Jesus e depois entregou para a multidão. Ele entregou para a multidão e o entregou para a multidão, não, o entregou para ser crucificado aos soldados, né? 16. E os soldados o levaram dentro a sala, que é da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, rei dos judeus. Eles estavam debochando de Jesus, né? Vestiram Jesus de púrpura, né? A gente sempre vê, assim, em filmes de reis, que a capa do rei, em geral, é vermelha, uma capa, às vezes, púrpura. E eles puseram uma coroa de espinho em Jesus e ficaram debochando, dizendo: salve, rei dos judeus. 19. E feriram-no na cabeça com uma cana, bateram com uma cana na cabeça deles, e cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. Fingiam que estava adorando, debochando, maltrataram Jesus. Jesus passou tudo isso por nós, para que eu estivesse agora, aqui, 11 e pouca da noite, falando de Jesus. 20. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de os crucificarem. Então eles despiram Jesus. Puseram Jesus, às vezes, só com a roupa de baixo. Então, olha bem, que coisa triste, que humilhação. Uma mulher aceita mais ser despida do que um homem, né? É por isso que na prevenção do câncer ginecológico, a mulher ela é mais zelosa, o homem é menos zeloso na prevenção do câncer de próstata, porque o homem ele não é igual a mulher aceitar assim a nudez, e fizeram isso com Jesus. Expuseram o Criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há a essa situação. 21. E constrangeram um certo Simão, um sireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, porque Jesus já não tinha dormido, estava ali sendo injuriado, maltratado. Jesus não era um homem de aparência, ele era um homem... Jesus era um homem que não deveria de ser muito forte, né? E ali já estava bem cansado, então constrangeram este certo Simão que carregasse a cruz um pouco. 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. 25. E era a hora terceira.
a hora terceira, era 3 horas da tarde, e o crucificaram. E por cima dele, era a hora terceira, melhor, era meio-dia, a hora terceira, hora terceira, você tira 6 horas, era antes, era 9 horas da manhã, 9 horas da manhã, que a hora terceira tem que tirar aqui, que a hora nona era 3 horas da tarde. Então, a hora terceira era mais cedo ainda. E o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. Foi contado. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus foi lá para a cruz, foi considerado como malfeitor. Quem ia para a cruz, quem tinha morte de cruz, era chamado de maldito. Jesus foi chamado de maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, diz ali em Gálatas 3,13, fala isso, na carta aos Gálatas. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. 29. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Eles estavam ali, zombando de Jesus, ali Jesus no seu sofrimento, pregado na cruz com aqueles cravos, né? 32. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta era meio-dia, a hora terceira era 9 horas da manhã, a hora que ele foi crucificado. Agora já era a hora sexta, meio-dia, que é o horário que o sol está a pino, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona quer dizer 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Então, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. 34. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, aqui o Marcos está aqui, a paz do Senhor. Marcos, bem-vindo assistindo aqui a essa live, essa hora, está um pouco já tarde. Se tivesse feito mais cedo, talvez mais pessoas assistissem, né? E ele clamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele fazia uma pergunta, que traduzindo Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado ali, né? Deus permitiu que acontecesse aquilo ali. É por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 8,32, ele diz, está escrito lá, Paulo escrevendo aos Romanos. Aqui também está o Gildo Alves assistindo, deixa eu dar um aceno para ele. E ele fala, lá em Romanos, fala, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou,
antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Então Deus deu o Filho dele em nosso favor e em nosso lugar. Não é? 35, e alguns dos que ali estavam ouvindo isto, ele falar, Deus meu, por que me desamparaste? Diziam, eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Só escárnio, só deboche, maltratando, injuriando Jesus. E Jesus tolerou isso tudo por nossa causa. Por causa de você, por causa de mim, por causa de toda a humanidade. Olha bem, e Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do templo que separava lá, né, o lugar santo do lugar santíssimo, foi aberto de alto a baixo. 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Até o centurião reconheceu, mas já era tarde. 40. Versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe. Estavam olhando de longe. Entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, né? Estavam ali. As quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, bastante pessoas que seguiam a Jesus estavam ali ao pé, próximo do local onde Jesus estava sendo crucificado, ali no Gólgota, que quer dizer o Monte Caveira, né? Tudo bem. 42. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, que era o sabá, que era o dia que eles guardavam, diz aqui, chegou José de Arimateia, versículo 43, senador honrado. José de Arimateia era um senador, que também esperava o reino de Deus. Era um senador que tinha acreditado em Jesus e estava esperando o reino de Deus. E ousadamente foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José de Arimateia. 46. O qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha. E revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Colocou uma porta ali. 47, último versículo. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Então elas ficaram ali observando, porque elas teriam que, depois que passasse o sábado, elas iriam lá levar substâncias aromáticas para colocar no corpo de Jesus. Então nós lemos aqui o capítulo 15, depois da manhã nós estaremos lendo o capítulo 16, Deus assim o permitindo, e terminando o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreve São Marcos. E aprendendo o que Jesus passou, aprendendo a Bíblia, né? Nós precisamos aprender a Bíblia. Que o Senhor continue abençoando a todos nós.